O que é importante, você está no IMC limítrofe, né? IMC 28, ali vai fazer a cirurgia. Você precisa ter um ajuste de expectativa. Você precisa saber que você precisa perder peso para realizar a cirurgia em boas condições. Salve, meu futuro paciente. Tudo jóia com você? Tudo jóia, meu queridinho? Como é que você tá? Uma coisa muito importante, preparo para a cirurgia. Volta e meia acontece de pacientes nos procurarem absolutamente fora de preparo para a cirurgia. Às vezes a gente faz lá umas pré-consultas e o paciente está completamente fora de condições cirúrgicas, né? O paciente às vezes tabagista de muitos anos e não quer parar. Paciente com IMC lá nas alturas, né? Em obesidade grau 1, grau 2, sem qualquer desejo de fazer dieta e atividade física. O que esses pacientes querem, né? Muitas vezes. Esses pacientes querem que alguém faça o trabalho duro por eles, né? Cirurgia plástica é uma conquista. Se sentir bem com o corpo é uma conquista, tá? Isso eu não vou me furtar e menos ainda me cansar de falar para vocês. Se vocês não querem ou não desejam mudar hábitos, viver uma vida mais saudável, queridos, faz cirurgia plástica não. Não faz, não façam, tá? Não façam. Porque é real, vocês vão se frustrar. Se ainda tiver um cirurgião maluco para fazer a cirurgia, vocês vão se frustrar. Para vocês que imaginam que a cirurgia plástica é milagrosa, vai fazer aí uma mágica sem você tirar a bundinha do sofá, bicho, faz isso não. Para você que vai se preparar, vamos lá. Que condições, doutor, eu preciso estar para realizar minha cirurgia com tranquilidade, com segurança? No caso de mulheres, o IMC no máximo 28. Idealmente IMC abaixo de 30, tá? Homens têm que estar com IMC pelo menos abaixo de 30. Por que, doutor Daniel, o IMC da mulher é diferente do homem, né? O alvo, ou o teto, melhor dizendo. O teto ele é diferente porque o homem tem muita massa magra, né? Tem músculo, músculo pesa mais do que gordura. Então a gente precisa contabilizar isso. E aí, normalmente, a gente tem aí uma diferencinha, né, no IMC masculino pro feminino, tá? Mas entendam, o IMC 28 para mulheres e 30 para homens, ele é teto. Você não está no seu melhor com IMC 28 ou 30 no caso de um, você não está no seu melhor, você está no seu, assim, cara, no limite para fazer uma cirurgia, mas não está no seu melhor. Melhor é IMC 25 ou abaixo, tá? No caso de mulheres. No caso de homens, IMC 28 ou abaixo. O que é importante, você está no IMC limítrofe, né? IMC 28, ali vai fazer cirurgia. Você precisa ter um ajuste de expectativa. Você precisa saber que você precisa perder peso para realizar a cirurgia em boas condições. Quer dizer, você precisa perder peso não para realizar a cirurgia, mas para manter o resultado, para que esse resultado seja duradouro, seja bom. Porque não adianta nada fazer a cirurgia por fazer. Se você está muito acima do peso, queridos, não adianta botar tudo na conta da plástica. Não adianta. Não adianta, porque de fato o resultado vai ficar muito limitado, isso se der para fazer, e muitas vezes vai correr um risco desnecessário. Cirurgia plástica é o seguinte, 40% do resultado é cirurgia, 40% do resultado são cuidados do paciente, 20% do resultado são situações que não dependem dos dois, certo? Se o cirurgião fizer o seu melhor, o paciente fizer o melhor dele, a gente vai ter um resultado pelo menos nota 8. Se o cirurgião faz o melhor dele e a genética ajuda, o acaso ajuda e o paciente não faz nada, a gente vai ter no máximo a cirurgia nota 6, para vocês entenderem a importância do trabalho do paciente. É fundamental. Decidiu fazer plástica? Faz a tua parte. Não deixa tudo nas costas do cirurgião, no sentido ou da cirurgia, tá? Não tem uma expectativa irreal, uma expectativa lá que, enfim, vai resolver 100% dos problemas. Chega lá. O que acontece? O paciente chega muito acima do peso, o paciente chega obeso e ele acha que a cirurgia, ou ela acha que a cirurgia vai resolver 100% dos problemas. Não vai, tá? Não vai. Em virtude disso, a gente tem começado a trabalhar, a fazer preparo dos pacientes. Já tem um bom tempo que a nossa equipe faz preparo dos pacientes para a cirurgia, certo? Então faz lá toda a programação para sua perda de peso, faz a parte funcional, reposição de vitaminas, tudo que precisa, para que o paciente consiga fazer a cirurgia nas melhores condições. Isso é uma coisa cada vez mais importante, né, das equipes de cirurgia plástica realizarem aí, que são os preparos. Mastopexia sem prótese, após quantos anos tem que refazer? Não existe um prazo determinado. Vai depender muito do seu tecido aí, do quanto a tua mama ela vai perdurar sem alterar muito o resultado.
Tem paciente com a mama mais dura, mais densa, que pode durar um pouquinho mais. Paciente com a mama mais molinha, que vai durar menos. Via de regra, a mama perde, muda bastante, né? Não digo perde resultado, porque não chega a perder, mas muda bastante o formato. 3 anos, 4 anos depois de uma mastopexia já muda bastante o formato. Você vai pegar o seu peso, dividir pela sua altura. Vamos supor que você está pesando 60 quilos, você tem 1,60 m. Você pega 60, divide por 1,6. E aí você divide de novo por 1,6. Então você divide pela sua altura 2 vezes, e aí vai dar um número, tá? E aí se der abaixo de 25, você tá num peso bacana. Entre 25 e 30 sobrepeso, acima de 30, obesidade, tá? Mas para cirurgia em mulheres até 28. Só serve a pré-consulta se você tiver em boas condições para cirurgia, tá? Tá no MC 30 e tantos. Precisa fazer o preparo para cirurgia, certo? E MC acima de 30 precisa fazer o preparo para cirurgia, tá? Então, o ideal é, caso você esteja no MC pelo menos abaixo de 28 aí, fazer a pré-consulta tranquilo, no caso de homens abaixo de 30, tá bom? Porque aí, naturalmente, as respostas são mais assertivas, né? Eu consigo dar mais detalhes sobre a cirurgia que será realizada no seu caso. Com peso muito alterado, eu não consigo dar muitas informações, né? Só digo para vocês, tá? O primeiro passo mais interessante que vocês podem fazer hoje é o da pré-consulta. É uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta muito boa que nós criamos para que os pacientes possam dar esse primeiro passo de maneira mais consciente, com informação. Parei de amamentar faz 2 meses, já posso operar na mama? Normalmente 6 meses após o término da amamentação, tá? Com os 4 meses, depois de parar de amamentar, você já pode fazer a consulta, faz a consulta aí uns 3 meses depois de parar de amamentar, você pode fazer a consulta e aí já vai se programando, tá bom? Existe cirurgia para tirar fibrose abdominal? Existe, assim, Milena, você pode refazer uma lipo, dependendo do padrão de fibrose pode melhorar, ou dependendo da situação, precisa descolar a pele, tirar manualmente, ali por baixo da pele mesmo, né, com incisão. Depende do caso, o que eu preciso te dizer é o seguinte: para consertar uma lipo, ou mesmo uma abdominoplastia, é sempre muito mais difícil, tá? Então, normalmente são cirurgias bastante difíceis, tá? Hoje em dia é bastante comum, né, porque muitas pessoas nos conhecem aí como uma autoridade nessas cirurgias, e a gente acaba recebendo muita cirurgia secundária, né? Quer dizer, o paciente já fez lipo, já fez mama, e vem aqueles casos mais difíceis, mais complexos. É importante o paciente estar ciente que são situações de mais difícil resultado, tá bom? Mas é possível. O que é a doença do silicone? Algumas pessoas começaram a ter sintomas e se achou que fosse culpa do silicone. No básico é isso. Existem outras coisas que dão os mesmos sintomas? Sim. Tá? Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, muitas doenças autoimunes podem dar sintomas parecidos, tá? Podem dar sintomas parecidos, então obrigatoriamente tem a ver com a prótese. O que se começou a estudar foram pacientes, por exemplo, que chamam, não é doença do silicone. Doença do silicone como CID, né, como doença verdadeira, ela não existe, tá? As pessoas querem chamar tudo de doença do silicone, mas uma coisa que as pessoas gostam de chamar de doença do silicone é o tal da síndrome ásia. Síndrome ásia é uma doença autoimune que é causada por alguns compostos que estão presentes em vacina, dentre eles o alumínio, por exemplo. Essa doença começou a ser estudada através de combatentes que iam para a guerra, na Guerra do Golfo, na época da Guerra do Golfo. Nessa época, esses pacientes começaram a desenvolver alguns sintomas estranhos. Fraqueza, perda de memória, perda de cabelo. E aí começou-se a estudar essa doença, né, e correlacionar ela com o alumínio presente na vacina que era dada para os combatentes da Guerra do Golfo. Aí você está me perguntando onde é que entra o silicone nessa história. Com a evolução do estudo, começou-se a achar parecido o sintoma que algumas mulheres relatavam quando colocavam silicone. Então, o que eu preciso dizer para você, é uma doença de muito difícil diagnóstico, quase impossível diagnóstico. Então, o que eu preciso dizer para você é o seguinte: é culpa do silicone? Não sei. Provavelmente, não. Pode ter influência? Talvez. Outra coisa eu vou dizer, tá? Uma cirurgia mal executada, não interessa o que o cirurgião cobrou, ela é sempre cara. Uma cirurgia mal executada, não interessa o que você pagou, ela é sempre cara. Porque a dor de cabeça que esse negócio te dá não é sobre dinheiro, é sobre tempo.
tempo de qualidade. Uma cirurgia bem executada te dá tempo de qualidade. Quanto vale o teu tempo? Quanto vale a qualidade do teu tempo? Uma lipo feita de qualquer maneira, com pouca tecnologia, feita em consultório, o cirurgião que investe monta esse valor na cirurgia, na cabeça dele, a sua vida não tem preço. Doutor, qual o melhor procedimento para aumentar os glúteos? Sou suspeito, né? Eu gosto muito de enxerto com gordura, hein? Na imensa maioria das minhas cirurgias, os meus pacientes vou indicar um enxerto com gordura, porque o resultado é natural, não fica aquela coisa esquisita, né? Ah, gente, eu não gosto de prótese glútea. Prótese glútea deixa o bumbum de formiga. Já viu o bumbum de formiga? Quem já viu o bumbum de formiga? Fica a perninha fina e o bumbum grande, e não fica natural, né? Visualmente, é claro que para não ficar com o bumbum de formiga na prótese de bumbum, na prótese glútea, você tem que botar um implante pequeno. Só que os pacientes não querem implante pequeno, eles querem implante grande. E aí não fica natural, entendeu? Para ficar natural, precisa colocar implante pequeno. Sempre um prazer trocar ideia com vocês aí, explicar um pouco mais. Não fujo de pergunta, não tem pergunta difícil, pode botar as perguntas mais cabeludas, mais zoada, pode perguntar aqui, tá? Pode perguntar aqui de verdade. Não fuja de pergunta, tá? Pode perguntar, se eu tiver resposta, eu respondo, tá bom? Se eu tiver resposta, eu respondo. Certo, senhores? Fui, tchau.